Se você tivesse que escolher entre uma garrafa de água feita em plástico e outra feita em vidro, qual você escolheria? Qual você acha que é a melhor em termos funcionais e de sustentabilidade? Plástico? Vidro? Ou será que existe alguma outra opção? Para saber a resposta, fica comigo até o final do vídeo. Olá, Ricardo Cusiol com mais um vídeo na série Plásticos para Todos. Um vídeo que tem conteúdo aqui para toda a sociedade, informação importante e relevante para todas as pessoas que têm contato com peças plásticas no seu dia a dia. E nesse vídeo aqui a gente vai falar a respeito de vantagens e desvantagens de peças plásticas comparadas com peças de vidro ou até de outros materiais. Como é que você avalia qual que é mais interessante, tanto do ponto de vista funcional quanto e principalmente do ponto de vista de sustentabilidade. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse assunto, fica comigo até o final do vídeo que a gente vai bater um papo bem interessante. Uns recados bem importantes aqui: se você chegou aqui no meu canal por causa desse vídeo, ainda não é inscrito, não é inscrita, já garante sua inscrição clicando no botãozinho que está aqui embaixo, ativa o sininho para ser notificado e notificada sempre que um novo vídeo de conteúdo com dicas, curiosidades e informação técnica sobre plásticos for publicado. Deixa sua curtida, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com todo mundo. Esse aqui é um vídeo para todo mundo que, enfim, tem contato com peças plásticas, é para toda a sociedade. Assim a gente ganha mais relevância, o vídeo é entregue para um número cada vez maior de pessoas que vai ter acesso a essa informação. Me segue também no Instagram para receber conteúdo por lá também e conhecer um pouco mais da minha vida pessoal. Se você tem produtos e serviços para a área de plásticos, quer vê-los anunciados aqui no meu canal, quer patrocinar o canal, me ajudar a continuar criando conteúdo, entre em contato comigo, com a minha equipe, os links estão na descrição desse vídeo e a gente vai bolar um plano de divulgação bem interessante para você. E se você quiser se aprofundar no estudo de materiais plásticos, processo de transformação, design de peças, vá lá na descrição do vídeo porque tem os links para os meus cursos online e aí você já garante a sua vaga e pode começar a se aperfeiçoar para tornar um profissional mais capacitado na área de plásticos. Fechado? Bom, vamos falar então um pouco a respeito desse dilema, né? Como é que eu escolho entre uma peça de vidro, uma peça de plástico, né? Uma garrafinha, um exemplo aqui, uma garrafa de água, de vidro ou de plástico? Qual que é melhor? Tanto do ponto de vista funcional, quanto do ponto de vista de sustentabilidade, que talvez seja o mais importante, que gera mais discussão hoje em dia. Então, vou trazer um pouco de contexto para você de onde que vem esse tipo de questionamento. Com a conscientização ambiental, nós, os consumidores, ficamos cada vez mais informados sobre os problemas atuais, que são referentes ao uso de recursos naturais, emissão de gases perigosos e, principalmente, acúmulo de resíduos na natureza. Isso acaba gerando um debate sobre quais seriam as melhores opções de materiais em vários produtos e às vezes até propostas radicais de banimento de alguns desses materiais, como acontece de tempos em tempos com os materiais plásticos e em produtos tipo canudos, sacolinhas e até embalagens. Tá? Agora, o problema é que muitas vezes essas discussões, propostas, são mais baseados em ideologia ou até em crenças do tipo, ouvi dizer que são perpetuadas e acabam passando em rede social, em grupos de discussão, do que de fato em informação ou dados concretos, fatos reais. Aí é que começam essas discussões que fazem muito barulho, mas que trazem uma solução prática ou uma conclusão prática que a gente possa de fato aplicar e solucionar os problemas ambientais que a gente vive. Tá? Agora, para responder a pergunta, né, afinal de contas, o que é então melhor? Uma peça de plástico ou uma peça de vidro? Existem outras opções? Se eu tiver que escolher entre uma garrafinha de plástico e uma garrafinha de vidro, qual que é a melhor? Tá? Então vamos tentar responder essa pergunta aqui. Eu sempre digo aqui nos meus vídeos, aqui no meu canal, que não existe material bom ou material ruim por si só. Ou seja, plástico é bom, vidro é ruim, ou vidro é bom e plástico é ruim. Não acredito nisso. O que eu acredito é que existe sim um material mais adequado para uma determinada aplicação, para uma determinada situação. E por situação, eu quero dizer não só o produto em si, o uso que ele vai ter, mas tudo que envolve aquele produto. Ou seja, desde a retirada das matérias-primas, passando pela preparação do material em si, pelo processo de transformação, de fabricação do produto, né? Transformar essa matéria-prima, esse material,
em um produto, né? O plástico ou o vidro em uma garrafa. A venda desse produto, o uso, como é que a gente vai utilizar esse produto, o descarte após a utilização, a destinação final, depois de descartado, para onde vai esse produto. Tá? E, obviamente, todos os transportes entre cada uma dessas etapas. Tudo isso tem que ser levado em conta para a gente entender qual que é o produto mais adequado para uma determinada aplicação. Tá? Então eu não acredito que tem material bom ou material ruim. Existe um material que é mais adequado para uma dada situação. Tá? Então, com base nisso, não dá para a gente dizer que a garrafinha de plástico é melhor ou a garrafinha de vidro é melhor. De forma simples e direta, a melhor resposta que a gente pode dar para essa pergunta é depende. Ok. Agora, Ricardo, depende do quê? E aí que as coisas ficam interessantes, porque essa resposta depende de algo chamado LCA, ou em português ACV, que é a análise do ciclo de vida, do inglês Life Cycle Analysis, daí vem a sigla LCA. E essa análise é uma análise bem completa do ciclo de vida do produto, desde que a gente vai retirar a matéria-prima, aquelas etapas que eu comentei, até a destinação final, até acabar a vida desse produto e ele ser descartado. Essa análise normalmente é executada por especialistas. As pessoas que fazem essa análise estudam muito para fazer esse tipo de investigação. Utilizam softwares especializados, né, programas de computador que fazem cálculos muito complexos e que levam em conta muitas variáveis exatamente para calcular o impacto ambiental de um determinado produto durante essas várias fases que a gente falou anteriormente. O ponto é que os resultados dessas análises, eles são muito utilizados dentro da indústria, mas nem sempre eles chegam até as pessoas comuns, nós, os consumidores. Pelo menos não chegam de uma forma fácil de entender e de comparar produtos diferentes. Ainda mais, quando eles chegam, quando esses resultados sim são compartilhados, eles muitas vezes não trazem toda a visão, porque eles acabam parando normalmente quando esse produto chega na mão do consumidor. E como esse consumidor vai utilizar o produto pode influenciar os resultados, dependendo dos hábitos desse consumidor, se ele vai reutilizar o produto, se ele realiza a coleta seletiva na hora de descartar, e até mesmo a distância entre o ponto que o consumidor vai de fato usar o produto e o ponto onde ele adquiriu esse produto ou o ponto onde ele vai descartar esse produto. Todas essas variáveis podem influenciar esse resultado para dizer qual produto é de fato o melhor, o mais sustentável do ponto de vista pelo menos ambiental. Tá. E aí então, como é que a gente decide esse tipo de situação? Bom, para começar a te ajudar nesse entendimento, agora nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar algumas vantagens e desvantagens dos plásticos e dos vidros, porque você começa a analisar o que eu preciso entender de um determinado material para saber se ele é melhor, se ele é mais vantajoso naquela aplicação comparado com outro. E aí você pode tomar a sua decisão. Olha, para o meu perfil de consumo, para o que eu estou interessado em fazer agora com esse produto, né, para a forma como eu vou utilizar esse produto, agora pode ser interessante utilizar uma garrafinha de plástico. Ou pode ser que em uma determinada situação diferente, a garrafinha de vidro seja a mais interessante. Então, pelo menos com essas informações nesse vídeo, você começa a ter alguma ideia do que você precisa analisar para chegar nessa conclusão. Em outros vídeos no futuro, eu vou começar a explorar um pouco mais os conceitos de sustentabilidade, vou trazer um pouco mais de informação a respeito do LCA mais detalhada, de forma que você também, aos poucos, possa começar a expandir o seu conhecimento e até investigar outros materiais que não só a comparação entre plásticos e vidros, mas também entre outros materiais como os metais, por exemplo. Tá? Então vamos começar trazendo algumas vantagens de peças, e no caso aqui de uma garrafa de água feita em vidro. Tá? Então vamos dar uma olhada nessas vantagens. Bom, a primeira coisa é que os vidros são materiais muito duráveis. Normalmente a gente fala que os plásticos são muito duráveis, né? Duram aí mais de 100 anos, 400 anos, 500 anos. Bom, os vidros são materiais que podem durar milhões de anos. Eles são muito estáveis, mesmo quando descartados na natureza. Tá? Então, a gente tem aí estudos arqueológicos que encontram peças de vidro antiquíssimas. Então, são materiais muito, muito, muito duráveis. Isso é uma vantagem porque os produtos acabam tendo uma durabilidade bem interessante.
tá? Eles têm um alto peso e uma noção estética interessante, tá? Isso agregado traz uma sensação de que peças feitas com vidro são mais requintadas, são mais nobres, têm um nível de qualidade um pouco mais elevado. Então, por um lado, isso é uma vantagem. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais a respeito dessa questão do alto peso, mas por um lado isso é uma vantagem porque dá uma sensação de uma peça de mais alto valor, de uma qualidade um pouco maior, tá? Do ponto de vista técnico, o vidro ele tem uma característica de ótima barreira a gases. Ele não deixa que gases entrem ou saiam de embalagens, por exemplo, feitas com vidro. E isso faz com que os produtos envasados nessas garrafas sejam, de alguma forma, bem protegidos, né? Então, bebidas carbonatadas, por exemplo, água gasosa ou refrigerantes, eles têm uma proteção interessante, tanto para não perder esses gases, quanto para evitar que gases externos, como o oxigênio, possam entrar e modificar gosto e odor e cor desses produtos, tá? Então é um material bem interessante também do ponto de vista funcional. Ele pode ser colorido, o que é interessante tanto do ponto de vista estético, mas também do ponto de vista de proteção do produto. Alguns produtos têm que ser protegidos da luz para que não sofram nenhum tipo de alteração de cor e de sabor, e o vidro pode ser colorido muitas vezes até de forma bem escura, que impeça a passagem de luz, para dar uma boa proteção para esse tipo de produto. E os vidros são recicláveis. Normalmente se diz que os vidros são 100% recicláveis, do ponto de vista em que a qualidade de uma peça de vidro reciclada é exatamente igual a uma peça de vidro original, que a gente chamaria de vidro virgem. Ou seja, uma garrafa de água feita em vidro, ela pode ser reciclada e virar outra garrafa com as mesmas propriedades, basicamente sem perder nenhum tipo de qualidade. Tá certo? Então essas são as vantagens de uma peça, de uma garrafa de vidro, por exemplo, tá? Agora, é óbvio que existem algumas desvantagens. Vamos trazer algumas desvantagens dos vidros para você poder analisar. Então, a primeira coisa é que os vidros são feitos de areia. E essa areia, que é muito específica, não é qualquer tipo de areia, precisa ser extraída da natureza. E essa extração gera um impacto ambiental que é significativo, normalmente na orla de rios e lagos de onde ela é extraída, tá? Então tem um impacto muito grande na paisagem ali, no ambiente propriamente dito, mas também na vida que habita esses lagos, esses rios, tanto na vida macroscópica, peixes e outros animais, quanto também na vida microscópica. Isso é um impacto bastante importante que acontece na extração das matérias-primas do vidro. O vidro também é um material muito frágil e quebradiço, né? Você já deve ter visto um copo cair no chão, uma garrafa de água cair no chão e se quebrar. Isso é um problema, porque gera perdas na indústria, né? Durante a fabricação, no impacto no transporte, até no transporte depois da água envasada até o ponto de venda, no ponto de venda, na sua casa, o produto lá, ele gera perdas, ele se quebra facilmente, tá? Então isso é um problema porque você tem um custo associado aí que é importante. Além disso, para evitar essas perdas, muitas vezes durante o transporte, durante o processo de embalagem, se utiliza embalagem em excesso, exatamente para proteger essas garrafas de qualquer impacto, de choque entre uma e outra, para evitar que elas se quebrem. E isso acaba gerando mais resíduos do que o que seria necessário simplesmente para proteger uma garrafa. Então, acaba que você gera uma embalagem que não é utilizada e ela só serve ali para proteger a garrafa de quebrar. Então, é o que a gente chama de overpacking, que é gerado com o vidro, tá? A gente falou que o alto peso é uma vantagem porque ele dá uma sensação de qualidade, de requinte, mas ele é uma desvantagem muito importante. Uma peça de vidro, embora a densidade não seja muito diferente entre o vidro e o plástico, mas uma peça de vidro, por exemplo, uma garrafa de água, ela pode chegar a pesar, em alguns casos, até 40 vezes mais do que a similar em plástico. Porque, além da diferença de densidade, existem as diferenças de espessura em função dos requisitos de design e de fabricação de uma e de outra. Tá? Então, uma peça, uma garrafa de água feita em vidro, pode pesar até 40 vezes mais do que uma mesma garrafa feita em plástico. Tá? E isso gera uma ineficiência de transporte gigantesca, porque você não consegue mais transportar a mesma quantidade de garrafas de vidro no mesmo caminhão, né? Porque simplesmente ele não comporta o mesmo peso, né?
E principalmente porque você acaba gerando uma emissão de gases poluentes muito maior. Transportar mais peso consome mais combustível e gera emissões de gases poluentes muito maior, tá? Associado a esse fato, as temperaturas de trabalho para transformar o vidro em garrafas, em peças em geral, são altíssimas, da ordem de 1.500 graus para alguns tipos de vidro. E isso consome recursos. Normalmente os fornos para aquecer o vidro e transformá-lo em peças são alimentados por carvão. E isso gera aí um impacto do consumo de recursos no meio ambiente e de emissões também muito importante. Tá? Então, uma garrafa de vidro analisada ali no ponto de venda, ela para chegar ali pode ter gerado emissões de gases até 6 vezes maior do que uma garrafa de plástico que está ali na mesma condição, tá? Para finalizar, alguns vidros não são recicláveis, como a gente falou, né? O vidro é reciclável e tal, mas alguns tipos de vidro não são recicláveis em função do processo de fabricação e da sua composição. Eles não conseguem ser reciclados, ou pelo menos não conseguem ser reciclados de uma forma eficiente, fácil, sem grande consumo de recursos e emissões de poluentes. Tá? Então, essas são algumas desvantagens dos vidros, então, para analisar aí o que a gente pode pensar na hora de consumir. Daqui a pouco a gente faz um fechamento de tudo isso. Bom, vamos falar agora dos plásticos. Quais são as vantagens dos plásticos? Os plásticos também são duráveis, né? Do ponto de vista do produto, 450 anos, 100 anos, que seja, é interessante também, é uma vantagem legal, né? O produto vai ser tão durável quanto o que a gente precisa para que ele seja funcional. Mas, do ponto de vista de sustentabilidade, isso pode ser uma vantagem também, porque o plástico não vai durar tanto tempo no meio ambiente quanto o vidro, tá? Daqui a pouco a gente vai explorar um pouco mais essa questão, que é um pouco mais complexa do que isso. Mas os plásticos, eles têm aí uma durabilidade interessante. Do ponto de vista de vantagem, é algo interessante. Eles são bem mais leves, né? Então, são materiais que favorecem a obtenção de peças mais leves, favorecem o transporte mais eficiente. A gente, com o mesmo caminhão, leva mais peça, né? Então, é uma vantagem bem interessante, emite menos gases poluentes no transporte, e isso é bem legal, tá? Do ponto de vista funcional, existem vários tipos de plásticos diferentes, com propriedades diferentes, e que podem ser customizados para atender às necessidades funcionais de uma determinada peça, proteger o produto que está lá dentro, né? Mesmo essa questão da barreira a gás e tal, a gente consegue contornar isso daí com os vários tipos de plásticos disponíveis. Então, funcionalmente, a gente consegue ter soluções bem interessantes. É um material que tem uma facilidade, uma liberdade de design muito interessante. Então, você pode fazer formatos diferentes muito mais facilmente com os materiais plásticos e você consegue, então, ter um apelo estético muito legal, tanto do ponto de vista geométrico, quanto também do ponto de vista de coloração. Os plásticos são muito facilmente coloridos e, com isso, a gente consegue ter aí também uma diversidade não só estética, mas também funcional, quando for o caso. Tá? Os materiais plásticos são, sim, recicláveis, é uma vantagem importante do material, embora exista a discussão de que a reciclagem do plástico seja o downcycling, né? Ou seja, uma garrafa de plástico não vira outra garrafa de plástico, ela tem que virar um produto de qualidade inferior. O que não é 100% verdade, porque sim, pode haver perda de propriedades do material durante a reciclagem, mas hoje já existe tecnologia para contornar esse problema, para ser aplicada e a gente conseguir transformar uma garrafa de plástico reciclada em outra garrafa. Já existe isso no mercado hoje, tá? Pode ter uma discussão em cima disso também, do nível de consumo de recursos e tal, mas o fato é que sim, é possível hoje ter a reciclagem com um mínimo de perda de propriedades ou até com nenhuma perda de propriedades, fazendo com que uma garrafa vire outra garrafa ou um produto plástico vire um produto semelhante. Existe sim essa tecnologia, tá? E uma outra vantagem muito interessante, comparando com os vidros agora, é que ele necessita de muito menos energia na transformação e também na reciclagem, porque as temperaturas envolvidas, principalmente temperaturas envolvidas, são muito mais baixas. A gente está falando da ordem de 2 centenas de graus, né, comparado com 1.500 graus. Então, a gente tem aí uma vantagem energética também, de emissões. O consumo energético, ele normalmente é mais baixo quando a gente fala de plásticos. Óbvio que existem algumas desvantagens também que a gente precisa falar. Então a gente estava falando da reciclagem e tal, né? Então uma desvantagem na reciclagem dos materiais plásticos é que atualmente a reciclagem de plásticos ela tem o foco de
redução de custo, ou seja, a gente recicla material plástico e usa material reciclado porque ele é mais barato e não necessariamente porque a gente está pensando sempre na sustentabilidade. Tem esse foco, tem esse olhar, mas o principal, o que vem antes, normalmente é o custo, tá? Então, existe hoje tecnologia para a gente reciclar os materiais plásticos, mantendo propriedades e fazendo uso deles de forma tão interessante quanto um material novo, tá? Mas a gente precisa investir em tecnologia, trazer essa tecnologia e realmente utilizar em mais larga escala para que o foco seja a sustentabilidade e não simplesmente usar o material que é mais barato, tá? Pelo fato dos materiais serem mais leves e duráveis, eles são facilmente arrastados por vento, rios. Então, se o consumidor não tiver consciência de descartar esse produto corretamente, ele vai acabar parando no meio ambiente e vai acumular no meio ambiente, porque como ele é durável, ele não se degrada e ele vai ficar lá acumulado, tá? Hoje, ainda, esse é um problema ligado com essa questão, o índice de reciclagem de materiais plásticos é muito baixo. E, na verdade, o índice de reciclagem de vidros ainda é baixo também. Embora maior do que dos plásticos, a gente compara apenas cerca de 9%, globalmente falando, dos materiais plásticos são reciclados e cerca de 40% dos vidros são reciclados. É muito baixo. E aí o que acontece é que o que não é reciclado vai parar no meio ambiente e acaba se acumulando no meio ambiente. Tá? Então, esses são alguns problemas que existem e são meio comuns, tanto aos plásticos quanto aos vidros. E o problema dos plásticos acumulados no meio ambiente é que, apesar de eles serem muito duráveis, eles têm o potencial de gerar microplásticos, ou seja, a gente vai quebrando as moléculas desse material com o passar do tempo e ele vai virando pequenas partículas que ainda são plásticos, mas praticamente invisíveis a olho nu. E isso acaba tendo um problema de contaminação do solo, das águas e até do ar, em função de esses microplásticos estarem presentes até na própria cadeia alimentar. Tá? Então, existem soluções para isso, a própria reciclagem é uma delas, a reutilização correta dos materiais, porém, é um problema potencial dos materiais plásticos. Tá? Bom, ok. E aí? O que a gente faz? Né? Como é que eu posso, então, tomar essa decisão? A gente primeiro precisa avaliar as vantagens e desvantagens, mas a primeira coisa é buscar informação como essa que você está vendo aqui nesse vídeo, porque aí você começa a tomar uma decisão mais embasada. Bom, olha, para o meu estilo aqui é mais interessante usar uma garrafa de plástico, é mais interessante usar uma garrafa de vidro, né? Buscar informação, aprender a respeito dos materiais, dos diferentes produtos, é o primeiro passo. O segundo passo é cobrar as empresas que fornecem produtos para o mercado consumidor que disponibilizem informação a respeito do LCA, da análise de ciclo de vida desses produtos. Inclusive contendo informações a respeito do perfil de consumo, porque aí você consegue, na embalagem do produto, fazer uma análise. Olha, pô, essa embalagem aqui de plástico, se eu reutilizar ou se eu fizer coleta seletiva com ela, ela tem um impacto ambiental de tanto. Essa de vidro aqui, se eu fizer a coleta seletiva, ela tem um impacto ambiental de tanto. Poxa, eu faço coleta seletiva, então nesse caso aqui a de plástico é melhor. Ou eu não faço coleta seletiva, então, poxa, nesse caso aqui a de vidro pode ser melhor. Então, se você tem essas informações, você consegue tomar uma decisão mais embasada. Então, é nosso papel como consumidores cobrar das empresas e dar preferência aos produtos que tenham uma informação sobre o LCA mais detalhada que nos ajudem a tomar essa decisão, que é uma decisão complexa, tá? A gente tem que cobrar também as autoridades, né? O seu deputado, o seu vereador, o seu prefeito, governador, enfim, todas as autoridades, para incentivarem, criarem alguns mecanismos de incentivo às atividades de reciclagem, coleta seletiva, logística envolvida com a reciclagem, comercialização de produtos que utilizem materiais sustentáveis, materiais reciclados e que tenham melhores resultados no LCA. Se a gente tiver mecanismos que incentivem essas práticas criadas aí por todo o nosso sistema de governo, isso também vai fazer com que os produtos que tenham esses benefícios sejam mais escolhidos, né? Eles vão ter vantagens frente a produtos que não tenham esse tipo de informação, né? A gente não precisa proibir os produtos que não tenham informações sobre o LCA, ou que não usem materiais reciclados. A gente simplesmente precisa incentivar aqueles que sejam mais sustentáveis. Aí o próprio mercado se adapta, as próprias pessoas vão passar a escolher os produtos que são naturalmente mais sustentáveis, tá? Esse é uma outra coisa que você pode fazer também.
escolher os produtos que tenham uma comunicação clara e principalmente confiável. Não é a empresa que produz o produto que vai te falar que aquele LCA é daquele jeito. É uma informação de análise de ciclo de vida certificada por uma parte neutra, um laboratório externo. Então, dá preferência para aqueles produtos que tenham as informações claras e confiáveis do LCA e que usem produtos reciclados ou sustentáveis na sua fabricação. Isso vai acabar se refletindo em melhores índices na análise de ciclo de vida. Dando preferência para esse tipo de produto, com o tempo o mercado vai se adaptar. E finalmente, divulga informações como essa que tem nesse vídeo aqui. Pega o link desse vídeo e manda para todo mundo aí na sua família, seus grupos de WhatsApp, seus amigos, enfim, em todo lugar, suas redes sociais, porque divulgando esse tipo de informação, a gente vai cada vez mais tendo pessoas conscientes e que tomam as decisões agora baseadas em fatos e não simplesmente em ouvir dizer, em eu acho que é assim, porque o plástico é melhor, porque o vidro é melhor, porque o plástico é tóxico, porque isso, porque aquilo, que são informações que não necessariamente estão baseadas em fatos, mas simplesmente no que as pessoas dizem no dia a dia e acabam repetindo informações que não são necessariamente verdadeiras. Legal? Eu quero ver a sua opinião. Deixa aqui nos comentários o que você acha, o que você achou dessas informações, o que você acha que faltou de vantagens, desvantagens de cada um dos materiais, qual a decisão que você tomaria e por quê. Então me fala aqui nos comentários, me manda uma mensagem, quais são os insights que esse vídeo te trouxe, quais coisas você complementaria para a gente incrementar mais esse design sempre baseado em fatos, tá certo? E me fala também a respeito de outros assuntos que sejam do seu interesse para eu criar vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu dia a dia. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até lá!